Agora, deixando um pouquinho Fátima, nós vamos por uma outra aparição, que essa é mais antiga, que é Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Quito, Equador, que apareceu para a Madre Mariana de Jesus Torres, lá pelo final do século XVI. Interessante que ela fala aqui com exatidão dos séculos. A crise catastrófica que os séculos XIX e XX vão viver. Heresias, em geral, e as seitas se propagando. Ou melhor, dizendo talvez, a seita, que ela cita aqui de modo especial a maçonaria. E aqui, interessante que a visão de Nossa Senhora, e como com certeza a Madre Mariana ficou escandalizada quando Nossa Senhora falou dessas profecias. Por quê? Estamos pensando aqui em 1600 aproximadamente. Certo. E ela diz o seguinte: a seita, apoderando-se de todas as classes sociais, possuirá sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que perderão as crianças. Isso era impossível na época dela. Imagina, perverter as crianças, os adultos, quem sabe, e olha lá. Mas até as crianças, e olha como ela fala para essa irmã: mal se encontrará a inocência infantil. Para 1600, isso é um absurdo. Uhum. Mas isso só para entender, ela falou isso no século XVII com relação ao século XVIII e XIX. Não, 19 e 20. Ah, 19 e 20? 19 e 20. Uau. E ela pede para essa irmã o seguinte, para ela se sacrificar pelo nosso século, porque seria uma época muito difícil. Então, em 1600, já nós tínhamos uma irmã que estava se sacrificando por nós. O nosso tempo não está pior, porque alguém, há 400 anos atrás, se sacrificou por nós. E como é que foi, desculpa a inscrição, como é que foi esse sacrifício? Olha, essa aparição eu não... eu até brinquei com ela, ela me ligou ontem, a gente conversou, né? Ela falou assim, nossa, vamos ter que dar uma estudada. Eu falei, calma, o mais importante é a gente ter a reação espontânea de falar, não sei. Mas essa aparição, a Madre Mariana, né? Madre Mariana. Esse sacrifício foi como, assim? Não, foi umas coisas assim que é sobre-humano. Dela no porão do convento, carregando uma grande cruz. De se autoflagelar, de viver, por exemplo, 5 anos de inferno. Isto é, sem a presença de Deus, odiando a vida de oração e ao mesmo tempo rezando. E quando ela rezava, ela se torturava interiormente. Por quê? Como Deus a privou de todas as graças e fez ela participar da vida do inferno, quando ela ia rezar, aquilo era uma tortura para ela, mas ela não deixava de rezar. Entendi. E tantas perseguições, 4 vezes ela foi presa dentro do convento. E tantas outras coisas. Foi uma coisa assim bem extraordinária. Enfim. E ela morreu 3 vezes. Morreu uma vez, ressuscitou. Na segunda vez ela estava 3 dias sendo velada. E daí, de repente, ela acorda, ressuscita no domingo, e as irmãs assustadas, pensando que é uma alma. E correm dela. E depois veem que ela está insistindo em ficar naquele ambiente e percebe, não, a irmã está viva. Aí, na terceira vez, antes de morrer, a dela disse, não, agora podem me enterrar, porque eu não vou ressuscitar. Não vou voltar. Legal. E quando ela está para morrer, Deus a rejuvenesce, e ela, que está com 70 e poucos anos, volta aos 30 anos de idade, na sua aparência. E o corpo dela incorrupto até hoje. E Deus prometeu que aquele convento em Quito, Equador, sempre teria uma irmã santa. Então, nesse momento, lá em Quito, Equador, tem uma irmã que é santa. Entendi. E tem uns 7 ou mais corpos incorruptos lá, naquele convento. Eles fizeram também, interessante, uma imagem. Nossa Senhora pede para fazer uma imagem dela. Uma imagem natural, de tamanho natural. Aí a irmã está com uma corda na cintura, ela pede para tirar essa corda, então ela pega a ponta de uma corda e encosta no dedo de Nossa Senhora, no pé, e Nossa Senhora vai colocar na testa. E no que ela coloca na testa, os arcanjos levantam a coroa dela, ela coloca a corda, e no que ela tira a corda, os arcanjos voltam a coroa para ela. 1,73 m, o tamanho de Nossa Senhora. E fizeram uma imagem desse tamanho. E essa imagem é uma imagem muito milagrosa. Tanto é que, às vezes, essa imagem, sem ninguém perceber, anda pelo convento à noite, e eles vão olhar o vestido dela com gotas de orvalho e grama grudado no vestido. Entendi. E até peso muda, enfim. É uma coisa, assim, muito extraordinária.
Eu não conhecia. Não conhecia. Há, inclusive, só mais um detalhe. Nossa Senhora fala com o nome e sobrenome de São João Maria Vianney, que iria nascer, e de Santa Margarida Maria Lacoque. E também do Garcia Moreno, que foi o presidente que foi martirizado na Praça de Quito. E ela fala todos os detalhes, com o nome e com tudo. Para ela. Para ela. Para ela. Uau. Aí ela fala do matrimônio que será combatido, que ninguém vai dar importância à extrema-unção e assim por diante. E a grande crise na igreja, sendo o clero o sal do mundo, como se disse Nosso Senhor, se tal luz deixa de iluminar, que resultado se obterá senão o aparecimento das trevas? E ela diz, desgraçadamente, né, para a minha classe, muitas nações são castigadas pelos pecados dos sacerdotes e religiosos, não tanto pelos pecados do povo, também pelos pecados do povo, mas os maiores castigos para as nações é por causa dos sacerdotes e dos religiosos, infelizmente. E aí nós vemos depois... Não deixa de estar certo, né, padre? Né? É, porque nós somos chamados a serem os mais santos de todos, né? Exato, exato. E aqui Nossa Senhora, em La Salette, em 1846, ela usa uma expressão muito forte. Só ela para falar isso, né? Porque ninguém se atreve a falar isso. Mas ela diz o seguinte... Primeiro, ela aparece para duas crianças, Maximin e Melanie, e ela diz, os sacerdotes, ministros e meu filho, pela má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, tornam-se cloacas de impureza. Ela usou uma expressão assim bem... E por isso atraem a vingança sobre suas cabeças. Essa profecia realmente ela é bem forte. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governada por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. E aqui nós vemos, né, o que infelizmente já está acontecendo. É isso interessante trazer para a realidade, né? Assim, porque muita coisa que o senhor está dizendo ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Sim. Acredito eu. Mas dentro do nosso contexto, da nossa realidade, o que o senhor vê que realmente fala assim, não, isso aqui já faz parte disso aí? Porque quando o senhor falou, por exemplo, da própria Madre Mariana, pô, já me veio na cabeça esse politicamente correto, de atrair a criança para uma desvirtuação moral que realmente está acontecendo. Não, ontem eu vi um vídeo, que misericórdia, eu não sabia disso. Eu ouvi falar que parece que o nome para isso é pet play. Um homem, um pouco mais, uns 50 anos por aí, aproximadamente 40, 50 anos, com um rapaz de uns 20 anos vestido de cachorro. Ah, eu vi isso. E ele dizendo que era o pet dele. Eu vi isso. E o cara... Uma máscara. E o cara se comportando como cachorro. Aqui é a fala de São João Maria Vianney, arrisca. E ele diz, quando não se tem Deus, se vira bicho. Literalmente. O cara virou um bicho. Eu fiquei com dó dele. É uma desfiguração total e absoluta do ser humano. Misericórdia de Deus. Eu tive dó daquele rapaz. Não, eu vi esse vídeo. Padre, eu fico pensando assim, então, no Padre Pio, né? Quando ele já falava da televisão, né? Os horrores que a gente ia ver através de uma televisão. Imagina hoje, através de uma internet e no futuro aí com a inteligência artificial, né? Sim. Então, quantas crianças estão com essas seitas? Porque tem muito joguinho, tem muita coisa acontecendo, né? A inteligência artificial tem previsão nisso também? Já, se o senhor puder adiantar? Não li nada a respeito. Porque, cara, a inteligência artificial para mim é uma coisa que, infelizmente, não tem volta. Já era. Já era. Tomou conta, já era. Acabou. Entendeu? Consumiu. Graças a Deus por pouco tempo. Deus seja louvado. Eles não terão muito tempo. Não terão muito tempo de desvirtuação. Não terão. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Isso aqui se guiar por si próprios. Quando eu estou na missa e vejo aquela multidão de gente, eu penso, né? Aqui não tem uma igreja católica, aqui tem várias igrejas.
Porque cada um que questiona um dado da fé deixou de ser católico. Porque o que é ser católico? É acreditar naquilo que Cristo e sua igreja falam de maneira total. E daí quando um católico se deixa guiar por si próprio e não por Deus e a sua igreja, ele se tornou uma igreja. Então a gente não tem mais simplesmente vários templos espalhados por aí de várias denominações. Até dentro das outras denominações, cada um se torna uma igreja. É uma loucura. Porque agora não tem mais essa autoridade do pai, né? É uma crise de paternidade espiritual, onde eu sou um filho, mas um filho órfão. Não tenho mais quem seguir, eu sigo a mim próprio. Uma loucura. Por isso que o mundo está desse jeito, né, Jesus? Misericórdia de Deus infinita. Nossa, isso é muito verdade o que você está falando. E isso foi dito quando? 1846. Uma coisa impensável. E é o que a gente está vendo agora.